Glória a Deus. Projeta, por favor, Romanos, capítulo 4. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu vou ficar muito feliz. Crente carrega a Bíblia, é bom. Eu acabei de escrever essa mensagem aqui. Deixa eu te falar uma coisa séria, de coração. Por que vocês sentam assim, né? Eu podia estar aqui perto. As crianças sentam na frente. Aleluia, glória a Deus. Amém? Eu quero, mais do que te ensinar a ler a palavra de Deus, mostrar algumas coisas que talvez você ainda não viu, eu quero transferir um espírito. Você recebe? Amém mesmo? Eu acredito que Deus tem me usado como um canal de bênção, para ser refrigério, para ser libertação, para ser cura na vida das pessoas. Eu tenho um histórico para isso. Eu não estou falando isso porque eu acho de mim mesmo, não. Nós temos um histórico de pessoas que se assentaram comigo, com a pastora, e o casamento foi resolvido. A cura veio, a solução para o empreendimento apareceu, a libertação aconteceu, libertação dos vícios e um monte de coisas. Então, tem um espírito para ser transferido. Eu quero, mais do que pregar para você, eu quero transferir um espírito. Um espírito que age em sabedoria, discernimento. Amém? Você recebe? Então, enquanto eu prego, você, se for possível, você vai orar em línguas. Você vai dar um tipo de atenção que você ainda não deu. Às vezes você se assenta de maneira passiva e fica esperando para ver no que vai dar. Hoje, no nome de Jesus, vai ser diferente. Porque em qualquer momento, a qualquer instante, o Espírito vai tocar você e vai falar assim, foi para isso que você veio. Presta atenção que essa palavra é para você. O que ele vai falar nos próximos instantes vai revelar o seu futuro, vai mudar o seu destino, vai impactar os seus negócios, vai trazer prosperidade, cura, vai estabelecer bênção sobre a sua vida. Amém? Você recebe? Então você vai falar amém quando receber. Amém? Crente fala amém. Assim seja. Porque eu acredito que Deus usa as suas formas e os seus canais. E Ele hoje, ele vai usar aqui o Filho para transmitir um espírito para você. Romanos capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo... Está comigo? Se você não trouxe Bíblia, o pastor tem uma grande aqui para compartilhar. Pai segundo a carne. Então, olha só, a Bíblia, ela é nos detalhes, pontual. Está falando aqui que, pois, diremos ter alcançado Abraão. Qual foi o resultado do ministério do crente Abraão? Quem é Abraão? Nosso pai na carne. A Bíblia está falando de um pai em uma instância, em uma posição. Pai meu, pai seu, nosso pai. A carta está sendo escrita para a igreja. Amém? Tem igreja aqui? Você é a igreja do Senhor? Então, olha o que o apóstolo Paulo, debaixo de uma influência do Espírito Santo, está falando para você. Temos um pai na carne. Ele não é o seu progenitor, não é o seu José, não é o seu João, que casou com a dona Maria e fez você, não. Ele está falando de um pai na carne, Abraão, o pai da fé. Por que para Deus é importante que você entenda isso? Porque para Deus é importante que você saiba que Ele tem um plano espiritual para te contemplar, mas Ele também tem coisas naturais para satisfazer na sua vida. Então Ele está falando, projeta rapidinho, depois você vai voltar para aí, então não perde. João, capítulo 1, verso 12, talvez o versículo mais mencionado aqui em 2025. Diz assim, diz João 1, 12. Evangelho de João, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de quem? Filhos de Abraão, filhos de Deus. O que o apóstolo Paulo está tentando mostrar para mim, para você aqui, é que você é filho de Deus. E em Romanos ele está falando, você é filho de Abraão. Você tem uma descendência nos céus, segundo Cristo, e você tem uma descendência na terra. Sim ou não? Então, olha só, a partir do momento que você toma conhecimento da sua filiação, você também tem os olhos abertos para a sua herança. Temos uma herança segundo Cristo, temos uma herança segundo o nosso pai da fé, Abraão. Aleluia? Vamos continuar lendo. Em nome de Jesus, eu vou chegar no lugar que precisa chegar para falar dessa herança com você. Olha só. Porque se Abraão foi justificado por obras,
tendo que se gloriar, porém não diante de Deus. Ele está falando de justiça. E ele está falando assim, olha, se ele foi justificado pelas obras, não lhe cabe o título de pai da fé. Mas, e ele nem pode se gloriar diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi salvo? Sim. Abraão pode falar, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus? Sim. Por quê? Creu. Você creu? Você confessou o Senhor Jesus? Confessou, falou com seus lábios, creu no seu coração? Então, a semelhança do crente Abraão, você foi justificado. Fala assim, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Aí ele continua, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ué, você trabalhou? A obrigação de quem recebeu o seu serviço agora é te pagar. Eu lembro de uma vez que um irmão veio aqui, prestou o serviço e sumiu. Foi embora. Mas tem que acertar, tem que pagar. E aí o que eu precisei fazer? É problema dele, se fosse importante para ele esperava para receber. É assim? Não. Ele fez o que estava competindo a ele fazer. Ele prestou o serviço. Agora eu estou na obrigação de pagá-lo. É o certo, é o que se espera. Por quê? Porque para aquele que trabalha, o seu salário é digno, segundo o seu empenho. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Verso 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Esse aqui é o folgado. Esse aqui é o que não trabalha, mas no dia do pagamento ele está na fila esperando o contra-cheque. Isso é favor, isso é graça de Deus. É Deus fazendo tudo para quem não fez por onde. Favorecendo quem não merecia, dando para quem não trabalhou. Voltando ao exemplo aqui do irmão que prestou o serviço, foi embora sem receber, esse aqui não fez nada que estava combinado. Chegou atrasado. Quando ele chegou, já tinha começado a fazer. E ele falou assim, já que o senhor está fazendo aí, eu vou embora. Foi embora. Finalzinho do dia, eu estava terminando e ele apareceu. Vim buscar o que nós combinamos. Eu falo, o quê? O meu salário. Como é que é o nome disso? Você vai falar assim, injustiça? Covardia? Se for com o pastor, é mesmo. Mas com Deus, não. Com Deus, o nome disso é graça. Graça é pagar salário para quem não trabalha. É dar favor para quem não merece. E olha, eu sei que isso soa confuso, né? Porque não parece ser os caminhos que nos levam a Deus. Para nós, no entendimento natural, o caminho que nos faz justiça de Deus é o caminho da retidão. É o caminho dos que cedo madrugam. Caminham na direção daquilo que precisa ser feito para fazer justa promessa. Para esses, o salário não é favor, é dívida. Tem salário para esses? Tem. Mas é favor? Não. Agora, eu queria hoje muito pregar uma palavra do pastor Luiz, escrita por ele. Tudo que eu prego aqui é com influência dele. Eu vou juntando as coisas, sempre falo isso para você, para ficar claro que eu sou discipulado, amém? Eu gosto de me sentir guardado pelo pastor Aloysio. Aí eu queria muito, peguei 2, 3 livros, queria um sermão para me compartilhar com você, e o Espírito Santo não me deixou nenhum. Eu estava assim, sem o mínimo de disposição para escrever. Eu tinha uma mensagem, ela estava comigo assim no coração desde terça-feira, escrevi um pedacinho, parava, escrevi um pedacinho, mas numa preguiça. Preguiça, o pastor estava com preguiça. Só para aumentar a convicção do seu coração que ele dá para quem não merece. Amém? Aí não teve outro jeito, eu tive que escrever. E aí acabei escrevendo mais do que eu acho que vai dar tempo de falar. Para a glória de Deus. Amém? Por quê? Porque Deus é assim. Ele dá mesmo para aqueles que não fazem por onde. Para que você permaneça vendo a fonte de maneira clara. Amém? Sem interrupções. Deus é favorecedor daqueles que o buscam. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Ele está falando, olha, justiça para quem não fez por onde. Era pecador, mas foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Se você se identifica com isso, diga amém.
Verso 7, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são perdoados. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Imputar o pecado é fazer justiça à consequência. O salário do pecado é a morte para aqueles que estão fora de Cristo Jesus. Mas em Cristo Jesus, nós passamos da morte para a vida. E aqui o apóstolo está falando que assim como Davi escreveu, bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa salário do pecado. Não imputa a morte. É como se Deus olhasse, mas não conseguisse ver. Seus pais veem e reprovam. Seus amigos, sua esposa, seu marido apontam, olha, esse pecado, esse defeito, essa transgressão, esse homem que não muda, essa mulher rixosa, fala demais. Eles veem, mas diante dos olhos de Deus, você é bem-aventurado, porque em você Ele não imputa pecado. Aleluia! Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Olha, às vezes fica muito confuso. Eu te entendo. Fala da circuncisão, incircunciso, circunciso, aí você nem entendeu. Fala assim, e aí? Ele foi justificado aonde mesmo? Mas o questionamento que o apóstolo Paulo está levantando aqui, ele fala assim, ok, foi justificado, mas antes ou depois de ser circuncidado? Ele está fazendo essa pergunta, pense sobre isso, por quê? Porque a circuncisão, ela no futuro vai dar lugar ao batismo. É a doutrina ou a cerimônia pública de uma aliança feita com o Senhor. E ele está falando assim, olha, então, foi antes ou depois de ser batizado que ele foi imputado por justiça? E aí a Bíblia fala, foi antes da circuncisão. Porque independe do batismo. O batismo ou o selo da aliança não é para salvação. O selo da aliança é só uma confirmação sua, debaixo dos céus, daquilo que você recebeu, que é bem-aventurança debaixo dos olhos de Deus. Então, não foi pela circuncisão, não foi porque decidiu se batizar, não foi porque andou nos caminhos, não foi porque deu a oferta, não foi por nada, não foi por obras. Foi favor, porque o Senhor abençoa aqueles que não merecem. Aleluia! Verso 11, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o Pai de todos os que creem. Aleluia! Então nós começamos aqui no verso 1 falando de um pai na carne, nós estamos agora no verso 11 falando que esse pai na carne é pai de todo aquele que é salvo graciosamente mediante a fé. Embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Aleluia! Estou insistindo na questão da paternidade, porque se você entender isso, nós podemos passar para o próximo nível aqui da palavra, e você entender o que eu estou tentando transmitir para você. Então, você é filho de Abraão, você é filho da fé, ele é pai daqueles que creem. Verso 13, não foi por intermédio da lei que Abraão... Qual lei? Vamos parar aqui. Não foi por intermédio da lei. Qual lei? O que foi usado para atribuir justiça. Olha, ser justo é ser alguém completamente irrepreensível. Abraão foi feito irrepreensível para Deus. E ele não foi feito por causa das suas obras. Aqui ele está falando assim, olha, nem pelas obras, nem por intermédio da lei. A lei aqui é os mandamentos. Não matarás, não dirás falso testemunho, guardarás o sábado. Então, não foi por esse crivo que ele recebeu justiça. Ele continua. Ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Aqui o apóstolo Paulo parte da filiação para a herança, e ele está falando, olha, os filhos dessa descendência têm também uma herança, um direito legal, e qual que é? O direito
de ser herdeiro do mundo. A palavra mundo na Bíblia, ela aparece em alguns contextos diferentes. Certa vez, ela aparece como cosmos, a Terra, o sistema solar, os seres vivos, é mundo. Lá em João capítulo 3, verso 16, o mundo são as pessoas. Lá em João capítulo 15, ou 1 João capítulo 3, o mundo é a organização, a ideologia, a filosofia, a ciência, a cultura. Aqui não tem distinção, porque está falando de herança. Então nós podemos nos apropriar de tudo. Nós podemos nos apropriar do mundo como as pessoas, do mundo como criação e do mundo como sistema. Vamos governar sobre a ideologia. Eu não sei se você já percebeu, mas aquilo que você contempla nas telas, normalmente acaba definindo o seu futuro. Você acaba se vestindo com a camisa que você vê na propaganda dos Reels, nos patrocinados dos stories. Você compra o tênis daquela marca, você corta o cabelo daquele jeito. Por quê? Porque é o que você contempla. Isso é um tipo de influência. Isso é um tipo de governo. Tem alguém te dando uma sugestão e você atendendo. Segundo a nossa descendência, esse direito é seu. Não é você quem segue a moda. É a moda, é quem segue você. Segundo a herança que está proposta à descendência de Abraão, é você quem dita as regras do regime. Você não se conforma ao que o regime está ditando. É você quem decide, é você quem define, é você quem se posiciona. E o resto tem que seguir. No que diz respeito ao mundo dos seres humanos, ele está te dando garantia, liberdade e governo sobre as pessoas. Então ele está falando assim, sabe, lá na sua casa, os seus familiares, eles são mundo, e eu lhes dei por herança. É você quem tem influência, é você quem tem autoridade, é você quem tem a palavra, é você quem está na posição de herdeiro para exercer governo. Olha, nós não possuímos herança só de tomar conhecimento, né? Se você fica sabendo que tem uma herança disponível para você, o que você precisa fazer imediatamente? Você tem que tomar posse, não é? Mas como é que é isso aí? Você tem que ficar pelo menos intrigado. Onde é que está escrito? Cadê o papel? Jesus nos deixou as escrituras, divididas em 2 grupos de livros. E como é que é o nome desses grupos? Novo Testamento. O que tem num testamento? O que tem num testamento? O que as pessoas que morrem deixam no testamento? Uma herança. E é uma herança surpresa? O que Deus tem para mim será na herança? Vou olhar, né? E às vezes você não vai nem conseguir, pela leitura, contemplar. Então, de maneira favorecedora, o apóstolo Paulo salta na frente e fala assim, herdeiros do mundo. Essa é a posição dos descendentes de Abraão. Dos filhos de Abraão, herdeiros do mundo. Em outras palavras, o que o mundo tem produzido de riqueza, tecnologia, qualidade de vida, tem destino. Não só origem criativa, mas tem destino. E qual que é o destino das riquezas dessa terra? As mãos dos filhos de Abraão. Às vezes você olha hoje e se sente assim, indignado com a prosperidade do ímpio. E olha, não tem problema. Você não deveria desejar o mal para ele. Não, você deveria querer que ele se tornasse também filho de Abraão. Mas olha, realmente tem algo disfuncional nisso. Porque essa riqueza é para os filhos do Pai da fé. Aleluia? Pois se os da lei, verso 14, são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Então, a promessa não é para os que seguem o regime, não é para os que seguem os mandamentos, não. A promessa é para os que creem. Por quê? Porque pelo Espírito da fé, você é feito filho de Abraão segundo a carne. Aleluia? Talvez seu pai tenha boas coisas para deixar para você nessa terra, mas eu tenho certeza que ele não tem o mundo inteiro para te entregar. Aleluia? Mas segundo a palavra de Deus, nosso pai Abraão, segundo a fé, tem a ciência, a tecnologia, a filosofia
as pessoas, os recursos naturais, minerais e tudo que essa terra tem produzido por séculos e gerações. Verso 15, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Verso 16, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa. Então, olha só, tem muita coisa rica aqui. Está fazendo algumas afirmações. Ele está falando assim, olha, você tem que compreender isso pela estrada da fé, para que no final a graça fique em evidência e a promessa seja firme. Firme, firme. A caminhada que nos está proposta, e eu espero conseguir falar isso com você aqui no decorrer da ministração, é uma caminhada de esperança, de expectativa, de coisas que não se veem, mas ele está falando assim, olha, que pelos trilhos da fé, a graça ganha notoriedade e expressão, e isso faz firme a promessa. Promessa firme é uma promessa que não muda de acordo com o seu comportamento. Então, às vezes, você até crê na promessa. Deus tem uma promessa para mim, 2026 é o ano da multiplicação, vai multiplicar a minha saúde, vai multiplicar os meus recursos, eu estou tão empolgado que eu não bebi água, vai multiplicar o meu conhecimento, vai multiplicar a minha igreja, a minha célula, meus empreendimentos, multiplicar o meu dinheiro, multiplicar os meus filhos, Deus vai me favorecer. E qual que é a certeza? É essa que provém da fé. Caso contrário, ela perde a sua essência quando você sai do culto. Por quê? Não tem firmeza. Está com base no que você ouviu. Qual que é o prazo de validade? A mesma do iogurte. Perde rápido. Ficou fora da geladeira algumas horas, já não serve mais para ser consumido. Mas agora, pelos trilhos da fé, a palavra de Deus está falando que, olha, a graça se torna avulta. A graça é aquilo que te convence de que não é pelo que você está fazendo. Te convence que ainda que você esteja andando nos trilhos equivocados, a promessa permanece firme para os filhos de Abraão. Aleluia? Vamos continuar lendo? Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aleluia? Você vai anotar isso aí, se você tiver com a sua Bíblia, você vai fazer um risco aí embaixo dela. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha, o que Deus está falando aqui é que Ele tira da morte e traz para a vida. E na vida que Ele te traz para viver, do nada, num abrir e fechar de olhos, Ele traz à existência as coisas que não foram vistas. Não pode ser alcançada pelos seus olhos, não pode ser imaginada pelos seus pensamentos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca, jamais subiu ao coração dos homens aquilo que Deus é capaz de trazer da inexistência para o material. Aleluia! Essa é a vontade de Deus. Nós só estamos lendo a Bíblia, não precisava nem de pregar, não precisa de pregador, basta ler a Bíblia, né? Verso 18, Abraão esperando, olha que contraditório, esperando contra, creu. A única forma de você esperar contra a esperança é embaixo de uma influência, é através de um espírito. Qual é o espírito? O espírito da fé. Aqui no mundo nós já nos conformamos à realidade de que a esperança ela é a última que se despede. Quando ela vai embora, acaba. No caso de Abraão, ela tinha um terreno sólido para permanecer viva. Ainda que diante dos olhos houvesse morte, ele estava esperando, crendo, contra a própria espera, contra a esperança. E aí ele diz, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Sabe por que Abraão é chamado amortecido?
ele é convidado pelo Senhor na sua velhice? Sabe por quê? Por causa de você, que foi chamado da morte para a vida. De um lugar onde não havia mais forças, porque é assim na velhice, a força vai indo embora, às vezes até a sabedoria vai se acumulando, mas o vigor, a disposição, né? Se tem algo assim que quando você conversa com as pessoas mais maduras, elas não conseguem esconder, é que se elas pudessem, elas teriam a cabeça que elas têm hoje com o vigor e o corpo dos 18 anos. Por quê? Porque é o que lhes falta. E Abraão é chamado amortecido, sem forças, de um lugar de morte para um lugar de vida, da esterilidade para a multiplicação. Aleluia. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, o Espírito da fé revela a graça, faz firme a promessa e fortalece os santos. Aleluia, aleluia. Você crê nisso junto comigo, no nome de Jesus? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Nós podemos enxergar isso de maneira literal. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Mas o que ele está tentando mostrar para mim e para você é que a permanência glorifica o Salvador. Às vezes você já perdeu as forças para falar. Às vezes você já perdeu o entusiasmo. Seus olhos já estão assim marejados, a ponto de fechar. Seus lábios cerrados. Ainda assim, a sua permanência manifesta glória para Jesus. Quantas e quantas vezes eu encontrei irmãos que há muitos anos dentro da congregação tinham perdido aquele entusiasmo, e quando eles vinham conversar comigo, eles me olhavam, sabe como? Pastor jovem, empolgação, eu já fui assim também, né? Não tem problema, não teria problema se fosse só maturação, mas o entusiasmo, às vezes, ele vai embora pela mesma porta que some a fé que te fortalece. Eu descobri muito cedo que o segredo do ministério é a felicidade. Felicidade. A forma de você manter apaixonado naquilo que faz. Os irmãos, algum dia vocês vão perceber. Mas já tem 2 anos e 7 meses, 8 meses, nós estamos aqui em Santa Helena. E embora eu acredite que Deus está trabalhando e a gente está melhorando a cada final de semana, eu me vejo pregando todos os domingos de maneira entusiasmada e feliz. Às vezes eu fico vendo o vídeo assim, eu falo assim, os irmãos devem pensar que eu sou meio doido. É muito desespero. Para que andar desse tanto, para lá e para cá, o palco tão pequeno? Fica quieto aí, homem, ajuda o cara da câmera, né? Mas não dá, não consigo. Tem que olhar para você, eu tenho que falar. Mas entusiasmo de alguém que ainda tem força, vigor, esperança viva. Qual a esperança? De que por essas palavras seu coração se reanime novamente. Seus olhos se abram, disposição para erguer o queixo, olhar adiante no horizonte, amém? Essa é a vontade de Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça. E não somente, olha, aqui, o que a Bíblia, por revelação, está tentando mostrar é que a base sólida do que Deus tinha prometido. O que Deus promete para Abraão? Ele promete filho. Ele promete filho. Abraão, depois nós vamos ver aqui, ele se torna um homem muito rico. Mas a promessa de Deus era Isaac. A promessa de Deus era Isaac. Mas o que faz firme a promessa não era lua de mel, nem garrafada. Não era um bom ginecologista, nem um plano de saúde. O que faz se tornar firme a promessa era o que tinha acontecido lá atrás. Pela fé ele havia sido justificado. Quando ele se sentia fraco, quando a promessa parecia distante, ele falava, mais 100 anos, Sara velha, estéril, aí a fé começava a esmurecer, ele falava assim, mas ele me tirou da morte e me trouxe para a vida. Mudou o meu nome,
mudou o meu estágio, onde eu estou. É certo que Ele vai falar, Ele vai fazer isso que Ele falou. Aleluia? Então, da mesma maneira que Abraão agiu, você precisa agir no que diz respeito à promessa de Deus para você e para a sua casa. Mesmo que pelos fatores, resultados e circunstâncias pareça longe, lembre-se, um dia Ele desceu nas trevas para te colocar na luz. Isso é suficiente para Ele falar assim: eu falei que te salvaria, eu falei que viria à terra por uma mulher, esmagaria a cabeça da serpente, eu cumpri com a minha palavra, não mudei, continuo Deus fiel, vou cumprir com o que eu falei para você. Vai ser ano de multiplicação, vai ser ano de crescimento, amém? E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. O que acontece a Abraão é o que vai acontecer com os filhos da fé. Então, esse percurso aqui, feito por Abraão, é o percurso que vai ser inaugurado na sua vida a partir da sua conversão. Eu chamei isso aqui na nossa palavra de a bênção hereditária. Talvez você já se aculturou com a falácia da maldição hereditária, de uma coisa ruim que caminha nas famílias, como herança. O pai morreu de câncer, o avô morreu de câncer, então é bom você cuidar melhor da sua saúde e avaliar isso, porque você está vendo, a maldição está vendo aí. Mas em Cristo Jesus, você recebeu novidade de paternidade, você é filho de Abraão, porém herdeiro da promessa, aleluia? Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Último verso do capítulo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, ele entrou na morte por causa do seu pecado, mas ele ressurgiu, removeu a pedra e se assentou no trono para te fazer justiça de Deus em Cristo Jesus. E não só isso, para te fazer descendência de Abraão, herdeiro do mundo. Aleluia! Você sabe quanto de riqueza tem sido produzido no mundo a cada minuto? Alguém sabe? A cada minuto, quanto de riqueza é produzido? Nem eu, nem me interessa. Eu só sei que tem endereço. O fim dessas coisas são as mãos dos filhos amados de Deus. Então, eu chamei isso de bênção hereditária. E ela tem endereço. Projeta, por favor, Gênesis, capítulo 13, verso 2. Gênesis 13, 2. Olha o que a Bíblia diz. Era Abraão, o quê? Muito rico. Saber que o seu pai é muito rico faz diferença na sua vida? Sim ou não? Talvez você está com dificuldade de enxergar Abraão como um parente próximo. Por isso que eu estou aqui há quase meia hora insistindo nessa paternidade. Amém? Então a gente vai avançar juntos. Ele está falando aqui, seu pai Abraão era muito rico. A Bíblia, quando ela fala em muita riqueza, ela está falando de muita riqueza. É uma riqueza que talvez você não consegue calcular, não consegue contar. O mundo não tem qualificação, conhecimento, tecnologia para desenvolver, para mensurar, porque tem muitas das riquezas na posse do reino de Deus que ainda não foram exploradas. Talvez tenha aqui entre nós alguns anciãos que viveu no mundo sem tecnologia chamada WhatsApp, sem um celular. Eu fui um desses. Eu pude contemplar o nascimento disso. E quantas coisas não estão por vir? Quantas tecnologias não estão ainda para nascer? Quanta riqueza ainda não está para ser explorada? E olha o que a Bíblia diz a respeito de Abraão para encantar os seus olhos, fazer brilhar os seus olhos, encher o seu coração de expectativa. Era Abraão muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Eu não preciso explicar isso para você. Você sabe, essas coisas têm valor. É verdade ou não é? Ninguém sai dando ouro por aí. Ninguém sai dando cabeça de gado por aí. Você sabe do valor dessas coisas na terra. Mas olha só, nós começamos a nossa conversa aqui, eu mostrando para você a importância de uma paternidade nos céus e uma paternidade na terra.
Porque Deus tem interesse em que você desfrute das coisas do reino, no reino vindouro, mas Ele quer que você desfrute da herança, da sua paternidade carnal, que é o pai Abraão. Ele quer ver a herança do mundo nas suas mãos. Por isso você pode crer na multiplicação, pode crer na prosperidade, porque é a vontade de Deus. Então, da mesma forma que a paternidade tem aspecto natural e espiritual, a riqueza também tem aspecto natural e espiritual. Nunca vi isso, mas eu criei hoje. Estava olhando aqui o texto, falando, olha, nós podemos olhar isso aqui de uma maneira mais espiritual. Por quê? Porque o gado, ele é um servo, ele é a serviço. O gado aqui, ele aponta para um tipo de riqueza, a riqueza natural, a riqueza das posses. Mas a prata, na Bíblia, ela nos traz uma lembrança, nostálgica. 30 moedas de prata. A prata deixa viva no meio cristão um acontecimento. Qual acontecimento? A traição. A traição que levou Jesus Cristo para a cruz. Então, a prata, ela aponta numa direção. Qual direção? A direção da redenção. Então, ele tinha riquezas naturais? Tinha. Aqui o gado. Provando que ele tinha recursos humanos, ele tinha recursos financeiros, mas ele tinha tesouro nos céus por causa da prata. A prata aponta para a redenção. E o ouro? O ouro, ele aponta para a glória de Deus. Aleluia? Ele era riquíssimo, mas ele não era só de uma riqueza natural, não era só dinheiro. Porque quantas histórias nós já não vimos de homens que têm dinheiro para comer nos melhores restaurantes, mas vivem sem apetite por causa dos problemas. Ou os apetites são avessos, contrários àquilo que o dinheiro dele pode pagar. Quantas pessoas elas já não entraram em grandes dilemas e problemas porque elas queriam mais do que possuíam? Tinham posse, o próprio rei Davi. O profeta fala com ele, embaixo da influência do Espírito, fala, olha, você poderia ter qualquer mulher, mas com quem que ele foi se envolver? Com uma mulher compromissada, com Batseba. Ele tinha o reino, um reino prometido, as coisas estavam acontecendo, ele tinha um reconhecimento daqueles que eram governados por ele, tinha tudo, tinha promessa, tinha contemplação, tinha realidade daquilo que Deus tinha falado, mas foi atrás da mulher dos outros. Porque às vezes as riquezas constituídas nessa terra, pelo esforço e pelo talento, deixam lacunas, deixa a sua alma em aberto, em xeque, não consegue suprir plenamente, mas Abraão, ele era rico de maneira plena, ele tinha as posses naturais, muitos gados, muitos servos, mas ele tinha a redenção, ele era a justiça de Deus em Cristo Jesus, e a sua vida tinha ouro, tinha um brilho amarelo da vontade de Deus. O que Abraão fez para manifestar o ouro? Para mostrar a glória de Deus. Se você continuar lendo ali em Gênesis a partir do capítulo 12, você vai perceber que os feitos de Abraão, eles são assim, meio estabanados. Ele desce para o Egito, ele começa a jornada, para começar a jornada, ele já começa de maneira errada. Sai da tua parentela, ele sai levando gente. Não podia ter levado. Era para sair do meio, então ele já começa completamente assim distorcido, mas segue. Ele vai seguindo. Ele desce para o Egito, mente a respeito da sua esposa. E ele vai assim, trocando as bolas em muitos cenários, mas o fim é a bênção. E aqui a Bíblia está falando que viveu uma vida gloriosa. Sabe por quê? Porque creu, por meio da fé. Teve embates, teve riscos. Olha, certamente, ele tinha um problema natural, ele era frouxo, É frouxo, porque ele entrou no Egito, Sara era bonita, aí ele falou assim, esse cara vai me matar para pegar essa mulher, rapaz. E eu preciso dar um jeito nisso. Ele nem pensou em esconder a mulher, não. Ele falou assim, não, fala que você é minha irmã. Olha a disposição do cara. Vai que alguém aparece com disposição para ser cunhado dele. Ele estava problema muito grande, Tem que ser muito homem para fazer isso, Eu não tenho coragem de fazer uma coisa, é melhor morrer. Morrer na rua, correr o risco de morrer em casa, falando uma coisa dessa.
Mas olha só, ele não era o padrão de masculinidade, de força e vigor. A Bíblia não esconde isso. Era frouxo, covarde. Se alguém tentasse contra a vida dele por causa de Sara, certamente ele correria. Era um mole-lengão, né? Eles chamam hoje de banana. Era um banana. Só não andava de pijama, andava de saia. Mas era banana. Então, olha, você consegue ver o favor de Deus aqui sobre a vida de Abraão? Ele não era o marido perfeito. Ele não era o homem mais corajoso, mais disposto, mais trabalhador, o empreendedor com mais expertise e facilidade. Não. Ele tinha lá seus problemas, suas dificuldades, mas decidiu permanecer crendo. E porque permaneceu, contemplou com os seus olhos. Aleluia? Romanos capítulo 4, verso 1, por favor. Romanos 4, 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? É o começo do texto. Para me lembrar você, qual foi o teste na vida de Abraão? O apóstolo Paulo começa o discurso para a igreja e fala assim, o que nós vamos falar de Abraão? Como é que nós podemos aqui trazer esse personagem para a edificação das nossas vidas? E aí, quais são as coisas mais evidentes na vida de Abraão? A velhice e a esterilidade. A esterilidade, ela não fica evidente até que Deus faz uma promessa, sim ou não? Parece ser uma situação resolvida. Para ele o problema era ser velho, verdade ou não é? Ele estava sendo chamado, tinha riqueza. Do que vale ser rico e não ter força para correr atrás do gado nos pastos? Não é? Então, ele tinha uma comorbidade ali. 100 anos é muito tempo. E aí, não sendo suficiente essa circunstância, Deus faz ele perceber outra debilidade. Qual? A inexistência. Como? Ele fala assim, você vai ser pai de numerosa nação. Aí ele arrumou um problema. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, parece que foi só eu vir para a igreja que as coisas ficaram... Elas deram uma balançada. Já viu gente que fala isso? Parece que depois que eu vim para a igreja o cerco fechou, pressão começou. Então, foi só encontrar com Deus. Ele não estava assim nem preocupado mais em ter filho, estava conformado à situação. Mas de repente Deus fala assim, eu te chamei para ser Abraão e não Abrão, pai de numerosa nação. Aí começa um problema. Ele não tinha problema, mas agora ele tem. Qual que é o problema? Sou velho, não tem tempo, e também sou casado com uma mulher estéril. O nome que eu dei para essa palavra é você, o tempo e a inexistência. Estou falando da sua descendência e usando aqui Abraão para você entender que o fato de você ter uma descendência na terra coloca você em uma posição semelhante aos que vieram antes de você. Abraão é pai da fé, você é filho. O normal é você seguir o curso da sua paternidade. Se Abraão foi testado no tempo, onde você acha que você vai ser testado? No tempo. Se Abraão foi testado na inexistência, onde vão ser os testes na sua vida? Na inexistência. Qual que vai ser o convite que Deus vai fazer? O que vai sair da boca de Deus na sua direção? É aquilo que te desafia, porque os seus olhos não podem contemplar. Ah, pastor, então Deus chama para o problema. Chame do que você quiser. Eu chamo de favor de Deus. O Deus que traz à existência as coisas que ainda não foram vistas. Amém? Abraão era velho e casado com uma esposa estéril. Qual que era o maior dilema da velhice? Era o tempo. E qual que era o maior dilema da inexistência? Era a esposa, que era estéril. Velha que nem ele, mas pelo jeito o problema da velhice não estava em Sara, né? Porque quando eles descem para o Egito, ele fica preocupado. Por que ele fica preocupado? Porque a velhice parece não ter tocado Sara. O que tocou Sara foi a inexistência, a esterilidade. Ela não podia dar filhos, mas ela poderia ser mulher de qualquer homem no Egito. Pelo jeito ela andava na frente das novinhas e o pessoal que estava de mão dada com a novinha olhava para quem? Para Sara. Aleluia. Você fica feliz, mulher, em saber que essa é a sua descendência? Que você é filha de Sara. Você herdou isso. Você herdou uma força atemporal. Com você as coisas não vão cair.
Não vão ficar flácidas. O tempo não vai te fazer refém. E nem as mulheres deste século, amém? Olha, quando isso acontece, Abraão desce com a sua esposa para o Egito. Egito é um tipo de mundo. Né? Você está na igreja e às vezes você fica preocupado para onde seu marido, seu namorado vai olhar. É verdade ou não é? Então, mas tem uma palavra de encorajamento para você. Você tem uma descendência, você é filha de Sara. Aleluia? Aleluia? Se você desce, se você pisa no mundo, o mundo é quem olha para você. Aí, quem vai ficar preocupado não é você mais, é ele. Vocês estão olhando para ela por quê? Essa é minha, tesouro meu. Espero que isso tranquilize, né? Não vai arrumar confusão hoje, não. Estamos às vésperas de festa. O tempo é um teste. Gostei de colocar isso aqui, fiz questão de colocar, porque o tempo, de maneira inicial, ele é recurso. É verdade ou não é? Ele é tão valorizado que o próprio mundo fala assim, tempo é dinheiro. A coisa que o mundo mais valoriza hoje, embaixo da influência de Mamon, é o dinheiro. E eles falam assim, ó, tempo é dinheiro. E eu queria que você fixasse um princípio, eu escrevi ele aqui, ó. Todo recurso contempla uma dualidade. O fato de, ao mesmo tempo, ser um dom e um teste. O recurso é um tempo? Ou o tempo é um recurso? Sim ou não? Então, ele reserva em si uma dualidade. Qual? É um presente e um teste ao mesmo tempo. Quer ver? Vou colocar isso na prática. Saúde é um presente dos céus? Sim ou não? Ter saúde, uma vida saudável, é um presente? Sim. Mas cuidar da saúde não é um desafio? Fazer exercício, descansar, o tempo que precisa descansar, fazer dieta, é desafiador ou não é? Então, é um recurso e está envolvendo uma dualidade. Qual? É um presente, mas também é um teste. O dinheiro é assim? Sim ou não? É. O dinheiro, ele é muito bom quando você ganha. Mas quando ele acaba antes do terceiro dia útil do mês, você fala, meu Deus, o que eu fiz? É ou não é? Mas você abre mão de receber o presente no próximo mês por causa disso? Não, você continua querendo receber. Mas ao mesmo tempo que é uma bênção, é um presente, é também um teste. E qual foi o teste na vida de Abraão? O tempo. Tempo. Por quê? Porque era velho. Ele tinha 100 anos. E esses vão ser o teste, os testes que você vai passar em 2026 para ver a multiplicação. O tempo e a inexistência. Ninguém quer ser testado, né? Não, pastor, tá bom assim, deixa do jeito que tá. Deixo nada. Não deixo. Projeta João capítulo 3, verso 14. 3, 14, nós vamos ler o 14 e o 15. O verso 16 é aquele famoso, vocês lembram, né? E Deus amou o mundo de tal maneira. Então, olha, esse capítulo 3 é uma conversa entre Deus e um descendente de Abraão legítimo, que é um judeu, um fariseu chamado Nicodemos. Essa conversa aqui, ó, tem tudo a ver com você, porque assim como os judeus são descendência legítima de Abraão, aqueles que creem também são feitura disso, são sinais disso na terra. Então, assim como Nicodemos, você está na posição do herdeiro. E aí Jesus na conversa, ele diz assim, ó, João capítulo 3, verso 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15. Para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Agora eu vou te ensinar como é que você lida com o tempo, quando ele se torna um teste. Amém? Então, olha só, aqui em João capítulo 3, versos 14 e 15, volta no 14, ele está falando que da mesma forma, verso 14, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem, Jesus, seja levantado. Jesus, ele precisa ser levantado da mesma forma que a serpente. Está com uma fotinha aí? Projeta uma fotinha que eu mandei para você. É muito difícil você erguer uma serpente, né? Aqui nós hasteamos bandeiras, é verdade ou não é? Aí como que você faz? Você amarra um barbante e ela fica pendurada na lateral do mastro. Mas uma cobra, ela não se sustentaria se o mastro fosse só um guidão, um ferro erguido ou uma madeira. Então ele precisava desenvolver algo. E aí, olha
o que seria aproximadamente o que eles usaram na época. Então ele fez a serpente de bronze para suprir aquilo que assolava aquela descendência e aí ergueu no deserto. Olha como? O que parece? Parece com uma cruz. Então, o que ele está falando aqui, o que João está falando para Nicodemos aqui, é que importa que o Filho do Homem seja crucificado. Volta lá no verso 15. Verso 15. Por favor. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Números, capítulo 21, verso 9. Não precisa projetar isso não. Projeta João capítulo 17, verso 3, e me espera lá. Então, como que nós lidamos com o tempo? Quando ele deixa de ser um presente e passa a ser um teste. A primeira coisa que nós precisamos fazer é compreender a eternidade. Então, a primeira coisa que Deus faz quando Ele inaugura a vida espiritual do crente é trazer você, pela obra da cruz, da vida natural para a vida espiritual. E isso, para você, é vida eterna com Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que nos dá crédito, vitória diante do tempo, é a certeza da compreensão eterna. E aqui em João, capítulo 17, verso 3, a Bíblia diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o tempo, ele vai te desafiar. Já está te desafiando. Às vezes você comprou coisas fora do tempo, tomou decisões fora do tempo. A coisa certa no tempo errado, está errado. Os resultados não vão ser bons. E a primeira e uma das formas mais importantes de você lidar com esse teste é tendo uma compreensão clara do que? Da obra da cruz. Pastor, como que eu cultivo isso no meu coração? É você pensando de maneira eterna. O tempo vai te desafiar, por quê? Para você ainda vai demorar muito. E para Abraão, que tinha 100 anos? Eu não podia nem esperar. Não, eu estou quase lá. Estou de meio-dia para tarde, não tem esse tempo todo. Era um teste muito maior do que para mim e para você, certamente. Não tem ninguém de 100 anos aqui. Mas olha só, uma compreensão clara da eternidade te fortalece para seguir crendo. O teste é permanecer crendo, mas para isso você precisa viver a eternidade. Como que nós vivemos a eternidade estando preso no tempo? Ontem eu fui no velório de um grande amigo meu, grande mesmo, muito querido, e uma despedida. Aquilo nos deixa assim tão perplexos, porque mostra o quão pequeno nós somos em relação ao tempo. Para Deus mudou muito pouco, porque Deus é eterno. Essa transição para Ele não é muito considerável, mas para nós é uma partida assim difícil de compreender. E eu saí de lá com uma sensação, eu preciso compreender melhor a eternidade. Como é que eu faço isso? Vivendo a vida eterna. E o que é a vida eterna? Conhecer a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, Amém? Segunda coisa, compreenda a ocasião. Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Olha o que a Bíblia diz. Eclesiastes 3, 1. Aleluia. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Olha, às vezes nós usamos isso só como consolo. Nós nunca temos como princípio. Então, além de uma percepção clara de que você é eterno e não precisa se preocupar com o tempo, nem se tornar ansioso com a aparente demora das coisas que estão por vir, você precisa também compreender que há um tempo oportuno para cada decisão. Porque isso vai te guardar de tomar decisões equivocadas em oportunidades e ocasiões que não pedem certos tipos de atitude. Eu anotei aqui algumas compreensões que você precisa ter no que diz respeito ao tempo e à ocasião. A primeira coisa é você entender que para tudo que você vai fazer na vida existe um conhecimento. Então, tem tempo que é tempo de aprender. Se você é recém-casado, é tempo de aprender, viver a dois, compartilhar, lidar com o dinheiro.
com uma mente te dando sugestões, né? Para não falar palpite, dando pitaco, falando como é que você tem que gastar o dinheiro. Deus me deu uma frase no começo desse ano que ele disse assim: olha, a prática dá prazer ao aprendizado. Isso é muito importante no que diz respeito ao nosso desafio. Nosso desafio, assim como o de Abraão, é vencer o tempo. A prática dá prazer para o aprendizado. Então, como é que eu continuo aprendendo? Praticando. Como é que eu consigo permanecer? Praticando. Colocando em prática o conhecimento. Então, olha só, para discernir o tempo, nós precisamos de uma posição consolidada. Deus te deu a eternidade. No que diz respeito ao tempo, Ele te chama mais do que vencedor. Eu tirei você da morte para a vida. Todo medo na terra se resume à morte. Você não precisa se preocupar com isso, porque eu te dei vida eterna. E a vida eterna é conhecer a mim. Você é eterno. Se você conhece a Jesus, você tem vida eterna. No que diz respeito à ocasião, você precisa fazer o que a ocasião pede. Tem tempo para aprender, tem tempo para praticar. Pastor, mas eu já aprendi, eu já entendi como é que faz, e já estou praticando há 10 anos. É 10 anos que eu crio filhos, tem 10 anos que eu empreendo, tem 10 anos que eu faço isso, tem 10 anos que eu lidero célula, tem 10 anos que eu sou pastor, que eu sou marido, que eu sou esposa. Então eu estou na prática. E agora? O que eu preciso fazer? Você precisa permanecer. Repete o processo quantas vezes for necessário. Amém? Por quê? Porque a permanência vai te sinalizar com frutos a direção. Aqueles que desistem, eles rompem o processo, mas quem permanece, ele vê os primeiros frutos. E a partir dos primeiros frutos, ele pode tomar uma decisão. Né? Frutos trazem consigo uma semente. O que você vai fazer com a semente do seu trabalho? Discernimento. Tem gente com as primeiras sementes, elas fazem novos investimentos, mas tem gente que come, tem gente que dá, tem gente que desperdiça, tem gente que esconde. Por quê? Porque não está discernindo o tempo, está desprezando o tempo do aprendizado, o tempo da prática, os anos da permanência, deslumbrou com os primeiros frutos. Então você precisa discernir o tempo da reinvenção, o tempo do recomeço. Os primeiros frutos, eles são para posse. Outra coisa, tempo de frutificação. Chega um momento na sua vida que você tem que se posicionar de maneira firme no que diz respeito a frutos. De maneira decisiva. Se você já aprendeu, se você já praticou, se você já permaneceu, se você já viu algum tipo de frutificação, mas ainda não é aquela que te foi prometida, é tempo de você se posicionar. Fala assim, não, isso não está certo. Porque há um tempo de frutificação. Assim como há um tempo de desfrute. Tem gente que passa desses níveis assim sem se perceber, sem dar valor. Tem que ter um tempo para descansar. Tem que ter um tempo para você programar seu tempo. Amém? E a última coisa, Salmo 90, verso 12. A última coisa a respeito do tempo. Vou falar da inexistência bem rapidinho. Salmo 90, verso 12. Peça sabedoria. Peça sabedoria. O que Moisés escreve aqui? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Fazer o que a ocasião pede não é tão simples assim. Os maiores problemas que nós entramos é porque era tempo de plantar e nós queríamos colher. Era tempo de investir e nós queríamos sacar. Era tempo de esperar e nós queríamos avançar. E aqui Moisés está falando, olha, Senhor, me ensina a contar, porque se eu aprender a contar, eu alcanço sabedoria. Uma contagem clara do tempo faz de você um homem e uma mulher dotada de sabedoria. Quais eram os 2 testes de Abraão? O tempo e a inexistência. Projeta Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza da inexistência. O segundo teste é o teste da esterilidade. A segunda coisa que vai sobrevir sobre nós na sua caminhada cristã é essa. A fé é a certeza da inexistência. Convicção de fatos, não estou vendo. É o chamamento de Abraão. É o desafio do João, é o desafio do Pedro, é o desafio de vocês, é o desafio nosso. É assim que nós vencemos. Números capítulo 14, verso 2.
Projeta, por favor, Números 14, 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão e toda... 14, 2. E contra Arão e toda a congregação, e lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito. Eu anotei esse versículo errado. Como é que eu vou lembrar agora o que eu escrevi aqui? Mas não era para sair aí. Números capítulo 13, verso 6. Vou ter que dar um jeito aqui. Aqui, da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. O versículo que eu queria mencionar para você é o versículo, eu não vou conseguir procurar agora porque nós só temos 5 minutos. Mas é quando a Bíblia menciona que sobre Josué e Calebe repousava outro espírito. Outro espírito. Que espírito? Um espírito de ousadia, um espírito alegre. O cenário ali era de que eles, tendo a promessa e vivenciando a proximidade, ou seja, eles estavam vencendo o tempo, a promessa estava próxima, eles estavam assim nas portas da cidade, nas portas de Canaã, que Deus havia prometido. E aí os espias são enviados para espiar a terra. E olha só, eles voltam com um discurso difamando a terra. 14, 24, foi isso que eu falei, ué. Números 14, 24. Amém? Números 14, 24. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, contrário ao espírito dos outros 10, sobre Calebe tinha um espírito diferente. Que espírito é esse? O espírito da certeza das coisas que não se veem. O espírito que vence a inexistência. O que os espias viram na terra? Gigantes. E o que Calebe viu na terra? Aquilo que Deus tinha prometido. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Subiremos e devoraremos eles, rasgaremos como pão. Esse era o espírito. No versículo, volta para o 13:6. Quem é Calebe? Sabe por quê? Quando nós falamos de fé, levanta um plebiscito dentro da igreja. O crente se compara. Quando fala que tinha 12 homens para espiar a terra, mas sobre Josué e Calebe havia outro espírito, a primeira coisa que o crente costuma fazer é ele avaliar. Mas eu não sei se eu tenho esse nível de fé que Calebe tem. É verdade ou não é? Isso aqui é uma coisa que faz aflorar a justiça própria. E justiça própria está contrária a tudo que nós estamos falando aqui. O Senhor é Deus que dá salário para quem não trabalha. Nós estamos falando aqui de graça, favor para quem não merece. Então não é sobre o merecimento. Então os exemplos e as referências são para encorajamento e não para comparação. E às vezes você está perto da terra prometida, mas ela não se aproxima o suficiente para você colocar os seus pés. E aí vem o exemplo de Calebe, você fala assim, mas eu não tenho esse mesmo espírito. Que espírito é esse? De onde vem esse espírito? Fui atrás para te falar. Aqui em Números capítulo 13, verso 6, fala que da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Em seguida ele vai falar que Jefoné é queneu. Ele é de uma tribo que você não vê quase nada sendo mencionada a respeito dela na Bíblia. Ele é Kenaz. Menciona a filiação, mas de uma tribo. Quando você vai ver a história, a tribo que se torna conhecida com um representante chamado Calebe é a tribo de Judá. E qual que é o contexto histórico aqui? Calebe, ele era de uma tribo pequena e desprezível. O suficiente para ter o direito de se associar a uma tribo maior. O que acontece aqui? A tribo de Kenaz se associa à tribo de Judá. E por causa dessa associação, Calebe, mesmo não sendo legítimo da tribo de Judá, ele é o representante. Você, mesmo não sendo inicialmente o detentor legal de uma promessa, foi inserido na tribo dos eleitos. Não é para se comparar, não é para você comparar a sua fé, a força, o tamanho, a quantidade, a intensidade, o fervor da sua fé com a fé de Calebe. Não, é só para você perceber da onde saiu Calebe, da onde é que ele veio. Calebe morreu, não sei se você sabe, mas ele morreu. Mas Jesus, ele se tornou
o leão da tribo de Judá. A tribo de Judá agora, ela ainda está aberta para associação. Se você vem de uma tribo pequena, desprezível, desconhecida, e na sua família não tem nada que se aproveite, você está na fila dos escolhidos e dos eleitos para se associar à tribo do leão da tribo de Judá. Aleluia! Caleb, ele assumiu uma posição notável, mas não conseguiria se ele não tivesse se associado a Judá. Vamos ficar de pé? Sabe o que significa Judá? Judá significa louvor. Sabe uma coisa, pode abaixar um pouco as luzes? Sabe uma coisa que acontece muito no nosso meio, e as pessoas não têm coragem de tocar no assunto? É o fato de você se achar... Ficou muito escuro, aí desse jeito eu não consigo ver a cara, mas tá bom. Uma coisa que acontece, às vezes você tem ali a sua experiência que inaugura a sua caminhada cristã, aí você vem para a igreja, aí você vem completamente desambientado. Você não sabe o que faz, você não sabe onde põe as mãos, na ceia você fica perdido, quais são os próximos passos, né? Então, provavelmente, quando a tribo Kenaz foi associada a Judá, eles tiveram um período de adaptação. Período de você, assim, aprender como é que ora, como é que funcionam as coisas aqui, né? Talvez você que está conosco aqui há muito tempo já ouviu. Como é que é na videira? As pessoas querem saber como é que funciona o mecanismo, como é que é a doutrina, no que vocês creem. Elas querem entender como é que funciona a tribo, para ver se elas vão ou não se associar. Isso é comum nas associações, né? E olha, Judá significa louvor. Às vezes você não entende a pregação. O pastor prega 1 hora, fala muito. O pastor fala 1 quilo, você não pega 100 gramas, você fica ali perdido, não sei o que eu faço. Será que esse é meu lugar mesmo? Parece que eu não entendo esse trem direito. Parece que eu estou meio deslocado. Acho que eu vou sair. Sai não, permanece. A sua tribo de associação é a tribo do louvor. Você já viu que quando a gente canta, o cenário muda? Quando eles acertam um louvor aqui, mesmo que desafinado, todo mundo decide cantar. O caminho da nossa associação não é o conhecimento teológico, não é a intensidade da sua fé, é só dar um cântico novo ao Senhor. No meio da aflição, no meio da angústia, no meio da dificuldade, você se vê pequeno, desprezível, o inimigo vem tentando lembrar de onde você veio, quem era seu pai, o conhecimento que você tem, sua prática, seu passado. E aí você vai esquecendo com quem que você se associou. Ah, pastor, como é que muda isso? Canta um cântico novo ao Senhor. Abre a sua boca e cante um louvor a Deus. Aí você abre a boca, canta e ele vai lembrando, você é da minha tribo, eu sou o seu representante. Caminho adiante de você, vou despedaçando o jugo, preparando o caminho da promessa para ela ficar livre para você. Lá em Romanos, vou terminar assim, capítulo 10, verso 17, a Bíblia diz assim, e assim, a fé vem pela pregação. Não, vocês mudam as versões sem perguntar ao pastor, não pode. É versão ARA, sempre que eu for pregar. Mas ok, vamos seguir assim. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Você está recebendo fé agora. Eu comecei isso aqui falando que eu ia transmitir um espírito. Pastor, qual espírito? O espírito da fé. Você está recebendo o espírito da fé. Projeta agora 1 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Revista Almeida, revista atualizada, se possível. Tem que ser rápido. 2 Coríntios, capítulo 13, 4, 13. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Nós da videira também cremos, por isso também é que nós falamos.